O lado sombrio do Maranhão que ninguém conta. Por trás das dunas perfeitas dos lençóis, do encanto das festas populares e da força do seu porto, existe um estado marcado por contradições tão profundas que parecem irreais. Uma terra que tem tudo para ser grande, mas que permanece presa às últimas posições do Brasil. Um lugar onde portos modernos convivem com cidades abandonadas, onde a riqueza cruza diariamente a miséria e onde a história revela um passado de potência, mas um presente de atraso. Hoje, vamos revelar esse outro lado. Um lado que não aparece nas propagandas, nem nos discursos oficiais. O lado sombrio do Maranhão, e por que ele nunca conseguiu despertar de verdade. Número 1. O paradoxo do Maranhão. O Maranhão é um daqueles lugares que desafiam qualquer explicação simples. Um estado imenso, estratégico, repleto de riquezas naturais, culturais e econômicas, mas que insiste em ocupar as últimas posições nos indicadores de desenvolvimento do Brasil. Uma contradição tão profunda que parece até um enigma geográfico. Porque, quando olhamos para o mapa, tudo indica que aqui deveria estar um dos motores do país. Logo na entrada dessa história está o Porto do Itaqui, um gigante silencioso que movimenta grãos, combustíveis e minérios vindos de todas as partes do mundo. É um dos poucos portos brasileiros com águas profundas naturais, capaz de receber navios de grande porte sem precisar de dragagens constantes. À sua sombra passa a Ferrovia Carajás, o corredor de minério mais importante das Américas, ligando as minas de ferro do Pará ao Oceano Atlântico. Milhares de toneladas atravessam o Maranhão todos os dias, conectando o estado ao comércio global. É uma infraestrutura que muitos países considerariam um tesouro nacional. E não para por aí. O Maranhão abriga um dos maiores polos de gás liquefeito de petróleo do Brasil. Uma estrutura bilionária que coloca o estado no eixo energético nacional. Tem também um litoral com mais de 600 quilômetros de extensão, uma faixa marítima gigantesca que cruza rios, mangues, dunas, restingas e um mar que muda de cor ao longo do caminho. Nesse mesmo litoral estão os Lençóis Maranhenses, um dos cenários mais cinematográficos do planeta, onde lagoas azul turquesa surgem entre dunas brancas que parecem moldadas à mão. No oeste, o estado toca a Amazônia. É o início da Grande Floresta, com sua biodiversidade única e seus ecossistemas complexos. No centro e no leste, as tradições culturais se espalham em festas, sotaques, danças, sabores e histórias que não existem em nenhum outro lugar do Brasil. O Maranhão sempre foi um encontro entre mundos, um território onde influências indígenas, africanas e europeias se misturaram de maneira singular. Um estado com passado antigo, identidade forte e localização privilegiada entre Norte e Nordeste. Mas basta virar a página para perceber que essa abundância não se traduz em prosperidade. Apesar de toda essa riqueza, o Maranhão aparece repetidamente entre os estados com pior índice de desenvolvimento humano do país. A pobreza atinge grande parte da população e o acesso a serviços básicos ainda é precário em muitos municípios. O interior, vasto e cheio de potencial, permanece abandonado, com cidades que pouco evoluíram ao longo das últimas décadas. Estradas ruins, economia estagnada e oportunidades escassas empurram milhares de pessoas para fora do estado todos os anos. A economia maranhense é fortemente concentrada na região metropolitana de São Luís, enquanto a maior parte do território fica às margens do desenvolvimento. É como se existissem dois Maranhão diferentes. Um que aparece nos discursos sobre logística, energia e exportação. E outro, muito maior, onde a vida segue difícil, lenta e desconectada do crescimento que aparece nos números oficiais. Esse contraste entre riqueza e pobreza, entre potencial e abandono, é o que alimenta o mistério. Como explicar que um estado com porto estratégico, ferrovia internacional, reservas naturais valiosas, turismo de padrão mundial e uma cultura vibrante continue vivendo tão abaixo de suas possibilidades? Por que regiões completas permanecem paradas no tempo enquanto seus recursos são escoados para o restante do país?
É aqui que a nossa jornada começa. Para entender o Maranhão de hoje, é preciso voltar no tempo, revisitar sua história, suas decisões, suas elites, seus ciclos de desenvolvimento e os caminhos que se perderam ao longo dos séculos. Número 2. O Maranhão que quase virou uma potência. Para entender por que o Maranhão se tornou esse paradoxo tão evidente, é preciso voltar ao início do período colonial. Foi nessa época que o território passou a atrair os olhos de quem buscava riqueza rápida. Os solos extremamente férteis da região eram perfeitos para cultivos de alto valor, como a cana-de-açúcar e especialmente o algodão. A produção crescia numa velocidade impressionante e o Maranhão se transformava em um polo agrícola promissor. Foi nessa atmosfera de prosperidade que a França tentou fincar seus pés no norte do Brasil, criando a chamada França Equinocial, no início do século XVII. Era um sinal claro de que o território maranhense era visto como um trunfo estratégico e econômico. Mas o grande salto viria algumas décadas depois. Em meados do século XVIII, a coroa portuguesa criou a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, uma organização que centralizava investimentos e operações econômicas na região. Sob sua influência, o estado viveu uma transformação. O cultivo do algodão explodiu em escala e lucro, multiplicando-se mais de 200 vezes ao longo do período. Era tanto algodão que o Maranhão virou referência internacional, exportando diretamente para a Europa e abastecendo a indústria têxtil inglesa no auge da Revolução Industrial. As elites locais enriqueceram, cidades cresceram e a ideia de um Maranhão próspero deixava de ser promessa para se tornar realidade. Esse ciclo de ouro, porém, tinha um alicerce frágil e cruel: a escravidão. Durante o Império, cerca de mais da metade da população maranhense era escravizada. Era essa força de trabalho, explorada até os limites do possível, que sustentava as grandes fazendas e a riqueza das elites agrárias. A economia do Estado, estruturada sobre essa base, parecia sólida, mas era, na verdade, vulnerável a qualquer mudança no sistema. E a mudança veio. Em 1888, a abolição da escravidão desmoronou toda a estrutura produtiva. Sem mão de obra forçada, as fazendas entraram em colapso. Não houve qualquer política de transição, redistribuição de terras ou industrialização consistente que pudesse substituir o modelo antigo. Enquanto estados como São Paulo e Pernambuco aproveitaram o fim da escravidão para acelerar processos industriais e modernizar suas economias, o Maranhão ficou preso a um passado que não existia mais. Fazendeiros faliram, a produção despencou e a região entrou em um período de estagnação que se prolongaria por todo o início da República. Quando o Estado tentou reagir, a oportunidade já havia passado. Parte da elite tentou migrar da agricultura para a indústria no século XX, mas faltavam mão de obra qualificada, capital competitivo, infraestrutura e, sobretudo, apoio federal. A distância dos grandes centros econômicos e a falta de integração logística tornaram a industrialização lenta e pouco eficiente. Algumas fábricas até surgiram, mas foram perdendo força ao longo das décadas, vítimas de má gestão, falta de energia estável, dificuldade de transporte e concorrência com polos mais estruturados do Sudeste e do Nordeste. E essa história, raramente contada, explica muito do que vemos hoje. É aqui que entendemos o ponto central deste enigma. O Maranhão não parou no tempo por acaso. Ele foi sendo empurrado para trás, década após década, até se transformar no estado que conhecemos hoje. Número 3. Quando a terra não segura seu próprio povo. Se a história explica por que o Maranhão perdeu o ritmo do desenvolvimento, é no presente que enxergamos as marcas mais profundas desse atraso. Basta sair da capital e viajar algumas horas para dentro do estado para perceber que o Maranhão vive uma divisão silenciosa, quase invisível no mapa, mas evidente no cotidiano. Um pedaço reduzido do território concentra riqueza, serviços, empregos e investimentos, enquanto o restante parece preso em outra época. É como se houvesse dois mundos coexistindo no mesmo estado.
A economia maranhense é um retrato claro dessa desigualdade. Entre mais de 200 municípios, apenas uma pequena parcela responde por quase metade de toda a riqueza produzida. São Luís, Imperatriz e algumas poucas cidades polarizadas detêm a maior parte dos empregos qualificados, do setor de serviços, da atividade industrial e do comércio estruturado. Já o interior, vasto, disperso e historicamente negligenciado, sobrevive com uma renda muito baixa e uma economia altamente dependente do funcionalismo público e de programas sociais. Em muitos municípios, a prefeitura é o maior empregador, e o dinheiro circula apenas no comércio local de subsistência. Esse quadro contribui para um fenômeno silencioso e devastador: o esvaziamento demográfico. Ao longo das últimas décadas, inúmeros municípios perderam habitantes, alguns chegando a registrar a saída de quase metade de sua população jovem. E esse movimento migratório se conecta diretamente à informalidade, um dos maiores desafios estruturais do Estado. Mais da metade da população ocupada no Maranhão trabalha sem carteira assinada, sem direitos, sem estabilidade e sem possibilidade real de ascensão social. E a falta de infraestrutura aprofunda ainda mais esse abismo. O Maranhão possui uma das piores malhas rodoviárias do Brasil. Estradas esburacadas, trechos sem asfalto, pontes estreitas e vias que isolam comunidades inteiras durante o período de chuvas são parte do cotidiano. Até mesmo a capital, que deveria ser o centro de modernização, enfrenta problemas seríssimos. São Luís figura entre as piores capitais do país em saneamento básico. A rede de esgoto atende uma parte mínima da população, e boa parte dos bairros cresce sem planejamento urbanístico. As enchentes são recorrentes, a coleta de lixo é irregular em várias áreas e o abastecimento de água apresenta falhas históricas. Tudo isso faz com que a capital, apesar de ser o motor econômico do Estado, ainda conviva com desafios básicos que outras capitais brasileiras já superaram há décadas. O sistema educacional agrava a situação. O Maranhão tem uma das maiores taxas de analfabetismo do país, reflexo direto da falta de políticas públicas consistentes ao longo dos séculos. Nas regiões mais pobres, muitas escolas não têm estrutura adequada, faltam professores e o ensino médio não prepara os jovens para o mercado de trabalho. Essa deficiência educacional impede a formação de mão de obra qualificada, que, por sua vez, é crucial para atrair indústrias e empresas de maior porte. Sem educação, a roda da economia simplesmente não gira. O resultado é um ciclo vicioso de pobreza e miséria. Número 4. A terrível verdade sobre o desmatamento maranhense. Quando falamos sobre o atraso estrutural do Maranhão, existe uma parte dessa história que não aparece nos números do IBGE, nem nas estatísticas econômicas, mas que determina o destino do Estado desde o século XIX: o poder político. Durante décadas, a condução do Maranhão esteve nas mãos de poucas famílias, que transformaram o Estado em uma espécie de território privado, onde decisões públicas foram moldadas para preservar influência, garantir controle e manter uma estrutura política baseada no favor, não na eficiência. Esse clientelismo se enraizou tão fundo que ainda hoje influencia como recursos são distribuídos, como obras são priorizadas e como cargos são preenchidos. Por muito tempo, políticas públicas foram desenhadas não para gerar desenvolvimento, mas para sustentar redes de poder. Essa forma de administração ajuda a explicar outro traço profundo do Maranhão: sua desigualdade. Embora seja um estado com grande potencial logístico e natural, a riqueza não se distribui. O topo da pirâmide concentra renda em níveis dramáticos. O 1% mais rico do Maranhão ganha dezenas de vezes mais do que a metade mais pobre da população. Não é apenas um número, é a expressão de um sistema que nunca conseguiu, ou nunca quis, incluir todos no processo de desenvolvimento. Enquanto alguns poucos grupos acumulam terra, renda e influência, milhões de maranhenses vivem com baixa escolaridade, empregos informais e pouca mobilidade social.
Essa desigualdade se manifesta com força no campo, onde estão alguns dos conflitos mais antigos e mais violentos do estado. O Maranhão abriga disputas territoriais que atravessam séculos. Conflitos de terra envolvendo comunidades tradicionais, agricultores familiares, povos indígenas e grandes fazendeiros são recorrentes. Muitas dessas áreas nunca tiveram regularização fundiária clara, criando um cenário de tensão em que pequenos produtores convivem com ameaças, expulsões e pressões econômicas constantes. Um dos exemplos mais emblemáticos é a região de Alcântara. Ali, comunidades quilombolas foram removidas de suas terras para a instalação do Centro de Lançamento de Alcântara, um dos projetos aeroespaciais mais estratégicos do país. Décadas depois, essas populações ainda lutam por compensações, território e reconhecimento. No sul do estado, outro tipo de pressão avança: o garimpo irregular. Áreas antes preservadas se transformam em zonas de exploração clandestina, gerando impactos ambientais graves e ampliando a violência rural. Esses conflitos se conectam a uma realidade ainda mais preocupante: a destruição acelerada da Amazônia maranhense. O Maranhão é, historicamente, o estado que mais desmatou dentro da Amazônia Legal. O que era floresta densa e biodiversa deu lugar a pastagens, áreas devastadas e fragmentos isolados de mata. Em várias regiões, biomas únicos simplesmente desapareceram. Espécies nativas se perderam, rios mudaram de curso, nascentes secaram. O avanço da agropecuária ocorreu de maneira rápida e intensa, mas sem criar empregos de qualidade ou promover desenvolvimento sustentável. Foi um custo ambiental altíssimo, sem o retorno social esperado. O resultado é uma Amazônia maranhense que, em muitos municípios, virou poeira. A cada ano, queimadas intensas consomem o que resta da vegetação, deixando para trás um solo pobre, erodido e incapaz de sustentar a agricultura por muito tempo. Rios diminuem, chuvas se tornam mais irregulares e o clima fica mais extremo. Para quem vive nessas regiões, o colapso ambiental não é um debate abstrato, é realidade cotidiana. A seca chega mais cedo, as queimadas chegam mais perto e o futuro parece cada vez mais incerto. Número 5. Potência adormecida ou atraso irreversível. O Maranhão chega ao século XXI com uma pergunta que atravessa seu território como uma linha de fogo: para onde o estado vai? Depois de séculos marcados por ciclos interrompidos, elites dominantes, conflitos agrários e devastação ambiental, o presente revela um estado dividido entre dois caminhos. De um lado, a promessa concreta de um novo ciclo de desenvolvimento. Do outro, o risco real de permanecer preso a um modelo que já não se sustenta. O futuro do Maranhão não está definido. Ele está em disputa. O potencial é imenso e aparece em cada canto do mapa. Os lençóis maranhenses continuam sendo uma das paisagens mais extraordinárias do planeta, capazes de atrair turistas do mundo inteiro com um simples clique. Falta estrutura, é verdade, mas o interesse global cresce ano após ano. Se houver planejamento e investimentos inteligentes, o Maranhão pode transformar sua geografia única em motor econômico sustentável, abrindo portas para o turismo internacional de alta relevância. O estado também possui um dos corredores logísticos mais promissores do Brasil. O Porto do Itaqui, a Ferrovia Carajás, o terminal de grãos e a base de gás liquefeito formam um conjunto raro de ativos estratégicos. Do Maranhão, o minério do Brasil chega ao planeta. Do Maranhão, a soja segue para a Ásia. Do Maranhão, combustíveis e cargas atravessam o Atlântico. O que outros estados ainda sonham construir, o Maranhão já tem pronto. Essa infraestrutura, quando combinada, abre espaço para um novo ciclo industrial. Indústrias de transformação, centros de distribuição e empresas de energia poderiam enxergar no estado uma oportunidade concreta de expansão. Some a isso a biodiversidade única da Amazônia maranhense, que poderia ser explorada de maneira responsável para pesquisa, biotecnologia, ciência e farmacologia. É um futuro que existe, mas que ainda não foi acionado. A agricultura moderna também avança, especialmente no sul do estado.
Novas fronteiras agrícolas surgem com tecnologia, mecanização e produtividade crescente. Se esse avanço vier acompanhado de políticas climáticas e de planejamento territorial, pode gerar empregos, renda e modernização de diversas cidades do interior. E na capital, o mercado imobiliário cresce e se transforma, impulsionando setores como construção civil, serviços e comércio. Mas, para que esse futuro aconteça, o Maranhão precisa superar bloqueios que o perseguem há mais de um século. A educação ainda é frágil e incapacita gerações de jovens. As estradas continuam precárias, isolando cidades e encarecendo tudo o que circula. O interior segue abandonado, com municípios inteiros presos à informalidade. O poder permanece altamente concentrado, dificultando mudanças estruturais, e a industrialização, que poderia transformar o Estado, não ganha tração porque falta mão de obra qualificada, incentivo e estratégia de longo prazo. A desigualdade é profunda e drena a vitalidade econômica. A dependência da capital revela que metade do Estado vive à margem do desenvolvimento. E a lentidão histórica, essa sensação de que nada muda, é talvez o maior desafio de todos. O Maranhão está diante de uma encruzilhada histórica. De um lado, a chance real de se tornar um dos estados mais importantes do Brasil. De outro, a possibilidade triste de seguir sendo uma potência adormecida, rica em recursos, pobre em desenvolvimento, perdida entre um passado que pesou demais e um futuro que insiste em não chegar. Agora, mais do que nunca, o Estado precisa escolher qual caminho vai trilhar.